Vamos começar desejando um bom dia para o meu amigo Elivaldo Barbosa, que acordou cedinho nesse feriado. Certeza, não está, né? na rádio, mas está na TV. Na TV, né, Yara? Bom dia para você que nos acompanha. Um bom feriado. Bom, e vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre o fim do silêncio do presidente Bolsonaro, que falou pela primeira vez após o resultado final das eleições, após a derrota nas urnas, né? Elivaldo, como você avalia a fala do presidente? Pronunciamento rápido em que o presidente, em poucas palavras, reconheceu ou agradeceu os votos que recebeu no domingo, 58 milhões de votos, não fez referência ao candidato vitorioso, no caso o presidente eleito Lula, mas de certa forma procurou acenar para desarmar ânimos ao justificar as manifestações que acontecem no Brasil como um sentimento de indignação, mas de certo modo condenou ao que ele chama de cerceamento do direito de ir e vir. O presidente deixou, mesmo que não tenha falado de forma tão enfática como a população desejava, mas deixou claro uma tendência de é hora de arrefecer ânimos, partir para frente. Veja aí como foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. E o ministro piauiense Ciro Nogueira, que estava aí ao lado do presidente, né, Jair Bolsonaro, ele vai coordenar a transição a pedido do presidente. Confira. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Bom, Elivaldo, o que você gostaria de comentar em relação a esses dois pronunciamentos aí, tanto do ministro quanto do presidente? Quadro absolutamente consolidado e estável no processo de eleições para o país. Protestos aqui ou ali são até legítimos e naturais. Porém, o quadro político brasileiro está absolutamente estável e reconhecido pelo presidente, pelo ministro-chefe da Casa Civil, que, do ponto de vista legal, inicia na próxima quinta-feira a transição prevista em lei sancionada em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, portanto, é o cumprimento do que determina o arcabouço legal brasileiro. Então, vai acontecer agora em 2022 o que aconteceu em 2018. Até o local, tudo indica que vai ser o mesmo, o Centro Cultural
do Banco do Brasil lá em Brasília. A transição administrativa começa, anunciada por Ciro Nogueira, na próxima quinta-feira, no primeiro encontro com a presença do indicado pelo presidente eleito Lula, no caso, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Agora, Elivaldo, as manifestações continuam pelo Brasil. Hoje mesmo no Jornal do SBT a gente viu que tem manifestações, tem rodovias fechadas. Como que você analisa esse cenário? Olha, são manifestações, muitas delas com um cunho antidemocrático, amplamente divulgada. É você contestar o resultado, manifestar um sentimento de indignação, os aliados do presidente Bolsonaro pela forma muito radical com que se deu boa parte do pleito, muito polarizado, podemos até considerar como legítimo, né? Agora, nada que comprometa a estabilidade política que nós teremos a partir de quinta-feira com a transição e a posse do eleito em 1º de janeiro. Essa imagem, inclusive, a gente recebeu, foi de uma manifestação ontem em frente aqui em Teresina, em frente ao 25º Batalhão de Caçadores. Aí está aparecendo o 25BC. Ali na Praça do 25BC, são manifestantes bolsonaristas. Isso já agora pela manhã, olha. Isso já pela manhã, uma movimentação bem tímida, né? E isso acontece em vários estados, né? Então, isso não vamos aguardar até como vai acontecer, a dimensão do que esses movimentos acontecem. O próprio presidente deu a conotação, que é um sentimento de indignação, protesto em relação ao resultado de domingo, mas, repito, nada que institucionalmente falando e politicamente, porque as lideranças que saíram das urnas do domingo último, lideranças ligadas ao presidente Bolsonaro, ligadas à oposição que venceu o pleito, já dão um caso como encerrado, absolutamente consolidada a disputa eleitoral de domingo com a vitória de Lula e, em segundo lugar, com os 58 milhões de votos dados a Bolsonaro. Agora, do ponto de vista político, Nayara, eu penso que Bolsonaro ele tem que aproveitar esse capital político que ele tirou da urna, isso ele tem razão no pronunciamento, a direita forte, consolidada, densamente sedimentada no cenário político brasileiro e olhar para frente no estilo vida que segue. O país não vai parar nos embates políticos. Já chega 2024, as eleições municipais, né, todos os municípios brasileiros, e logo depois, novas disputas para a presidência da República, Congresso Nacional. O presidente sai, como ele mesmo falou no pronunciamento, com uma ampla base aliada no Congresso Nacional, lutar para que essa base seja de fato consolidada, né? Porque lá é uma base composta pelo Centrão, é uma base vulnerável, extremamente vulnerável. Consolidar o que verdadeiramente tem compromisso com essa direita que o presidente defende e representa para seguir adiante na vida política, no ambiente dentro como ele gosta de dizer, das 4 linhas, eu diria, não só da Constituição, mas dos princípios democráticos.